continuando, né? Te deixei com raiva, né? Qual é a dica final agora? Então vamos lá. Fez tudo isso aqui, ainda encontrou algum probleminha, quer melhorar? Faça resumo dos parágrafos. Vamos anotar isso daqui, ó. Resumo, deixa eu anotar com a canetinha vermelhinha, né? Ó, resumo dos parágrafos. Mas como assim, Sidoca? Como é que eu vou fazer resumo dos parágrafos? Pois bem, lê o primeiro parágrafo e antes de partir para o segundo parágrafo, você vai pensar, o que eu entendi deste parágrafo? E aí, numa singela frase, você vai colocar ali o que você entendeu. Não precisa ser nada muito bem rebuscado assim, não, sabe? É algo bem simples, coloca ali, ó, o que você entendeu, ponto. Vá para o segundo parágrafo. Aí, antes de ir para o terceiro, você vai fazer a mesma coisa e assim por diante. E aí, meus queridos, depois de terminar todo esse procedimento, eu tenho certeza que a totalidade do texto será absorvida por você. Você vai entender, sim, tudo que tem ali. Aliás, você pode até não entender um fragmento ou outro, isso é normal, é natural. Mas a totalidade do texto, você vai compreender. Você vai saber, sim, se é sobre política, religião, economia, segurança pública. Você vai saber do que se trata o texto. E aí depois é só partir para o comando da questão para saber se a questão é de compreensão ou de interpretação. E tem diferença? Tem. Então vamos lá, ó. Você vai partir para o comando da questão para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. São processos distintos, tá? São processos distintos. Quando a questão é de compreensão, ela te joga para dentro do texto. E quando a questão é de interpretação, ela te joga para além do texto. O que isso quer dizer? O que isso vai influenciar? O comando dado, a ordem da questão. E é muito importante que o concurseiro seja obediente ao comando da questão. Pois bem, se a questão de compreensão te joga para dentro do texto, como vai ser o comando desta questão? Vai ser segundo o texto, de acordo com o texto, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, eu tenho mais é que agradecer, porque ela está me direcionando. Então, por exemplo, vamos supor que a questão me mande para a linha 5. Eu vou até a linha 5 e vou destacar o termo que está ali. E por que eu vou fazer isso? Ora, porque a resposta desta questão estará no entorno da linha 5. É claro que você não pode ser cabaço e olhar só para o termo destacado. Você tem que olhar para o entorno. Então, às vezes, você vai precisar de um período inteiro, às vezes de 2 períodos e às vezes até mesmo de um parágrafo inteiro. Ah, mas aí, caramba, eu tenho que ler mais de uma coisa ainda? Muito chato, muito trabalho. Ah, então, pô, essa dica não está servindo de nada. Pelo amor de Deus, isso está mostrando que a resposta desta questão está no início do texto, por exemplo, e não lá no final do texto, na linha 27, por exemplo. Então, está ali, ó, no entorno da linha 5. E se a questão número 2 te mandar para a linha 13, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa. A prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada. Não existe a prova de língua portuguesa sair limpinha, tem que ser rabiscada. Aí, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai perceber que a resposta estará aqui no entorno da linha 13 também. E isso nos mostra que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai encontrar a resposta. Afinal de contas, ela está dentro do texto. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Agora, quando a questão é de interpretação, aí o bicho pega de fato, porque muda completamente o comando da questão. Agora não é mais segundo texto, agora é infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, olha, eu já falei com vocês sobre isso, quanto maior, olha, ó, se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E conhecimento de mundo, infelizmente, não se adquire de uma hora para outra. Não é nesta aula aqui em si que você vai adquirir, como não seria em nenhuma outra aula.
Na verdade, é uma bagagem de uma vida inteira. Então tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música. Idade conta, uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, então estou ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta, mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você, na verdade, só vai se preocupar com o que ele disse de fato. E dentro dessa perspectiva, só existem 3 erros enunciativos, 3 erros interpretativos. São eles: erro de redução, erro de contradição e erro de extrapolação. Mas antes de falar sobre esses 3 erros aqui em si, eu quero dar uma dica legal para vocês, ó. Eu agora há pouco falei sobre um conhecimento empírico. Tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, escutado boa música, viagens, exposição, né? Conhecer um museu, tudo isso vai contribuir. Aí você vai falar assim, tá, mas Sidoca, o que é um bom livro? O que é um bom filme? Ora, é aquele que trouxe um conhecimento que você ainda não tinha. Porque se não trouxe nada de relevante para você, se, sabe, não somou, não foi bom. Ah, mas Sidoca, foi uma comédia pastelão, eu vi só para rir. Então, caramba, já foi bom. Agora, perdi meu tempo, então não foi bom. Ó, vi o filme, nem gostei muito não, mas, poxa, aprendi umas paradas ali que eu nunca tinha visto na vida, cara. Achei o filme até meio, pô, podia ter sido melhor, não concordei muito com o final, mas, poxa, eu vi cada coisa ali que eu nunca tinha visto. Falou sobre uma profissão que eu não conhecia, falou sobre um país que eu não conhecia. Poxa, então foi bom para você, trouxe um conhecimento. Mas também tem o conhecimento linguístico para você mandar bem na interpretação. É por isso que tem que saber o que é denotação, conotação, funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade. Tudo isso vai enriquecer, tudo isso vai somar. E eu vou aproveitar para te dar uma dica muito relevante para o teu fim de semana, por exemplo. Todo concurseiro que se preza estuda durante a semana e tira, por exemplo, vamos lá, a maioria assim faz, né? Estuda de segunda a sexta, ali a teoria, os resumos, um exercício ou outro, aí geralmente no sábado, ou recapitula tudo que viu durante a semana, ou além de fazer isso ainda faz uns simulados, ou só faz simulados, ou só faz questões, mas é isso, basicamente isso. Estuda durante a semana e no sábado ali no períodozinho da manhã, e depois curte o resto do sábado, curte o domingo. E, Sidoca, eu não faço isso não, pô. Eu estudo de domingo a domingo. Faz isso não, gente. Se você estuda de domingo a domingo, das duas, uma. Ou você está completamente equivocado, aliás, você está completamente equivocado de qualquer forma. Ou você começou com tempo, com tranquilidade e está fazendo da forma errada, ou você deixou para estudar só depois que abriu o edital e aí não tinha mais como, né? Tá tendo que estudar forçadamente de domingo a domingo, mas é errado. O certo é você estudar de segunda a sexta, no sábado revisar os conteúdos, fazer questões de manhã e aproveitar o resto do sábado e todo domingo com a família, com os amigos. Tem que ter ali um equilíbrio. Não dá para você estudar todos os dias e fazer assim, porra, domingo vai ser aniversário da minha mãe. Pô, não vou não, que eu vou ficar estudando. Já vai perder datas importantes, coisas importantes, depois você vai se arrepender. Ou então, pô, não, vou parar, vou lá no aniversário da minha mãe. Aí vai ficar lá no aniversário da tua mãe. Pô, tá chatão aqui, essa minha tia é mal perturbadora, não sei o quê. Eu podia estar lá fazendo questões. E aí você começa a perder coisas importantes da tua vida. Tem equilíbrio. Estude durante a semana,
Sábado faça questões, resumos, sei lá o que você vai fazer. E depois curta. Aproveite o sábado, aproveite o domingo, esteja com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, com os amigos. Aproveite. E eu vou te dar uma dica de lazer que vai servir para a interpretação. Quando você for ver um filme ou uma série, não veja dublado, tá? Não veja o filme dublado, veja legendado. E eu vou explicar o porquê. Quando você vê legendado, você tem que treinar a tua leitura. Então, além de deixar a leitura mais apurada, você também vai ter acesso, de repente, a palavras com as quais você não tinha contato. Então, você também começa a ampliar o teu vocabulário. É claro, tem que ser esperto, anotar ali, buscar o significado e por aí vai. Então, ó, já é o primeiro exercício. Segundo exercício, se você está vendo um texto legendado, ele não é da nossa cultura, então não é um filme brasileiro. É um filme israelense, um filme americano, um filme francês. Particularmente eu gosto muito de filme francês. Recomendo o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, sensacional, mas já te adianto, os 40 primeiros minutos são bem chatos. Nada de ver com o celular na mão, mexendo no WhatsApp, ou então batendo papo, nada. É concentrado, focado, prestando atenção e saiba, os 40 primeiros minutos serão chatos, mas depois, pá, vai despertar assim um start, né? 40 minutos, 50 minutos, mas assim, depois você vai falar assim, nossa, que filme, sensacional. É nesse nível, assim, de mudar a tua perspectiva do mundo. É muito top, muito, muito top. Pode ver, tá? Eu recomendo, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E aí, quando você está ali vendo um filme que é legendado, americano, alemão, coisa e tal, que é de uma cultura diferente, você tem acesso a uma linguagem mista, texto verbal e texto não verbal. E se você consegue compreender ali o filme com as imagens e com o texto verbal, significa que você mandou muito bem no quesito compreensão e interpretação. Então, se você tem esse hábito de ver filmes ou séries legendados, este hábito é extremamente produtivo para você, é extremamente enriquecedor, porque vai te auxiliar no processo de compreensão e de interpretação. Dicas simples, dicas bobas, mas que são bem pertinentes. Agora, voltemos aqui para os 3 erros. Erro de redução, contradição e extrapolação. Vou fazer uma pequena analogia para que vocês entendam, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu encontrei ontem o Luiz e o Arthur lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cervejinha gelada, comendo um peixinho frito. O Luiz estava de sunguinha branca e o Arthur de sunguinha amarela. O que você interpreta a partir disso? Calma, 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 calma. O que seria um erro de redução? Seria dizer que o tema central do texto é a cerveja. E caramba, não tem como. Afinal de contas, foi apenas um elemento do texto. Seria reduzir demais. Seria reduzir demais. Então, cuidado com o erro de redução, tá? Agora, só recapitulando. Estes erros não estão no texto, eles estão no comando da questão. É a questão tentando te induzir ao erro. Erro de contradição seria dizer que o Luiz e o Arthur são inimigos. E caramba, não dá. Eles estão na beira da praia, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. Eles podem ser qualquer coisa menos inimigos. Então, poxa, não tem como. Agora, cuidado, atento a esse tipo de questão, tá? Porque imagina o seguinte, é óbvio que esse texto é muito pequenininho, mas ele poderia estar inserido dentro de um texto muito maior. E o camarada poderia fazer um comando assim, ó. Ele poderia colocar um é incorreto afirmar que. Detalhe, meus amores, muita atenção a esses vocábulos aqui, ó. Correto, incorreto, certo, errado, porque eu tenho que procurar o que a questão está pedindo. E às vezes, pela falta de atenção, o cara acha na alternativa A uma alternativa correta, que de fato está correta, e ele assinala. E ó, questão fácil, achei aqui, ó, logo, logo, pá, assinala. Mas a questão não está nem perguntando o que é correto, está perguntando o que é incorreto. Cuidado, tá? E
quando o avaliador é muito traiçoeiro, ele faz a alternativa incorreta parecer ser muito correta, da seguinte forma. Ele coloca aqui, por exemplo, letra A. Aí a primeira linha da letra A é igual a que está no texto. A segunda linha da letra A é igual a que está no texto. Aí na terceira linha ele produz uma lacuna. É uma bobeira essa lacuna. É a troca de uma palavra por outra, é a inserção de uma vírgula ou retirada de uma vírgula que pode alterar completamente o sentido. É isso, é isso. Mas você não percebeu. Por quê? Porque está desatento, não fez uma leitura em voz alta. É por isso que eu digo que a leitura das questões também tem que ser feita em voz alta, tá? E aí o cara erra. Claro que esse textinho é pequenininho, mas poderia estar inserido dentro de um texto muito maior e você facilmente não perceberia a troca de amigo por inimigo. Então, muito cuidado aqui, tá? E a extrapolação, galera? Essa aqui é perigosa, principalmente para quem é desatento. Porque seria mais ou menos dizer que o Luiz e o Arthur são namorados. Eu vou dizer, não. Aí você vai dizer, ué, por que não? Não podem ser? Ué, podem. Mas em nenhum momento esse texto mencionou algo sobre a sexualidade deles. Então como é que eu vou fazer uma inferência, uma dedução de que eles são namorados se eu não tenho substância para isso? Então aqui foi uma questão que extrapolou as margens do texto. Em nenhum momento nós falamos sobre a sexualidade deles, então não dá para inferir que são namorados. O máximo aqui que eu posso inferir é que são dois amigos conversando, porque eles estão na beira da praia, com traje de banho, tomando a cerveja, beleza, são dois amigos, mas namorados não tem como. Só que é o seguinte, tem aluno que gosta de procurar cabelo em ovo. Aí o cara lê o texto, em nenhum momento ele parou para analisar essa possibilidade de namoro entre o Luiz e o Arthur. Mas quando ele leu na questão esta possibilidade, ele começou a viajar. Ele começou a pensar, rapaz, não é que faz sentido? Na beira da praia, não tem uma mulher, dois machos? Rapaz, esse Arthur Damasceno aqui nunca me enganou. São namorados mesmo. Só que aí, irmão, tu viajou na maionese, porque o texto em nenhum momento falou sobre isso. Então, cuidado, fique atento, tá? Atento ao comando da questão e atento ao texto. A verdade é que uma leitura em voz alta, uma leitura bem atenta, ela já resolve basicamente todas as questões de texto. E aí, se você derrapar numa ou noutra, é só porque você caiu numa pegadinha. Isso é normal, pode acontecer. Mas se você fizer uma leitura bem atenta, prestando atenção em tudo aqui que eu falei para você fazer, você já vai melhorar da água para o vinho. Agora, vamos olhar aqui o que eu coloquei no material só para reforçar esses conceitos e depois a gente já vai colocar em prática, tá? Então acompanha aqui comigo, ó. Compreensão e interpretação de texto. Embora as palavras compreensão e interpretação sejam tratadas pela maioria das bancas como sinônimas e utilizadas indistintamente, têm sentidos diferentes. Veja aqui, compreensão é a análise objetiva das informações que estão no texto. Não há margem para subjetividade ou dedução. O leitor deve se resumir ao que está escrito. Afinal de contas, a compreensão é uma informação explícita. Eu estou vendo, está ali escrito dentro do texto. Agora, interpretação é um processo subjetivo em que o leitor forma um entendimento com base no texto, mas que não esteja necessariamente escrito nele. É um processo de dedução e inferência textual. Como saber se uma questão explora a compreensão ou a interpretação textual? Há uma série de expressões utilizadas nos enunciados das questões que nos ajudam a entender a tarefa interpretativa de forma ampla. Veja, compreensão, olhem os comandos. Segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que, no texto, o autor informa que, de acordo com o texto, com base no texto. Comandos de interpretação. Diante do que foi exposto, podemos concluir que, infere-se do texto que, o texto possibilita deduzir que, a partir do que foi exposto no texto, podemos inferir que, conclui-se que.
Agora, vícios de interpretação. E aqui, ó, texto dissertativo. Principais erros de compreensão ou interpretação textual. Veja aqui, ó. Extrapolação, que a gente já viu, consiste em acrescentar informações que não estão no texto. Dentre os vícios de interpretação, a extrapolação, por ser sutil em muitas circunstâncias, é o mais difícil de ser identificado. Redução consiste em reduzir o alcance de informações presentes no texto. Contradição acontece quando o leitor entende as ideias expressas ou dedutíveis do texto ao contrário. E agora a gente já vai colocar em prática, tá? Veja que aqui a gente tem um título, O Jeitinho Brasileiro e o Homem Cordial. Veja que a gente tem um ezinho que indica a soma para mostrar que são duas expressões, tá? Mas antes de mais nada, eu quero salientar que são duas expressões relacionadas a nós, brasileiros. A nós, o jeitinho brasileiro. Quem é que nunca ouviu falar? Ah, o famoso jeitinho brasileiro. E a gente tem um conhecimento prévio sobre isso. O que é o jeitinho brasileiro? Né? Quem faz uso do jeitinho brasileiro? O camarada que quer se dar bem, que, pô, tem molejo, jogo de cintura, que é esperto, né? O jeitinho brasileiro. Ele busca atalhos, facilidades. E o homem cordial é alguma coisa também relacionada ao brasileiro. No mundo inteiro isso é comentado. Ah, o brasileiro é cordial. Só que a gente pensa que cordial, o cara é gentil. Ah, o brasileiro é gentil, é cordial, trata bem as pessoas. Mas será que é assim que o texto vai trabalhar isso? Aliás, será que é dessa forma que o texto vai trabalhar os dois conteúdos? Então vamos ver. Como o título apresenta primeiro o jeitinho brasileiro e depois o homem cordial, muito provavelmente vai falar primeiro do jeitinho brasileiro para depois falar do homem cordial. Pode ser que seja no mesmo parágrafo ou então até mesmo em parágrafos diferentes. Vamos analisar aqui, ó. Primeiro, o jeitinho caracteriza-se como ferramenta típica de indivíduos de pouca influência social. Essa primeira informação aqui é muito importante. Vamos lá. Veja que é uma ferramenta típica e não exclusiva. Típica de indivíduos de pouca influência social. Opa, vamos entender isso. Por que de indivíduos de pouca influência social? Ora, porque no Brasil a influência social está diretamente ligada à grana. Então, se o cara tem grana, é porque ele tem influência social. Então, ele não precisa toda hora do famoso jeitinho, porque ele tem grana, ele paga pelas coisas e pronto, acabou. Agora, se o cara não tem grana, aí ele não tem influência social. Você já viu um cara que não tem grana, um Zé Ninguém de grana, ter muita influência social? Não tem como, né? Ah, porra, tem que ver aqui o João aqui da minha rua, Sidoca. Pô, o cara é bem quisto por todo mundo. Pô, no bar geral fala com ele, como é que ele não tem influência social? Não, pô, não confunda, ele é um cara gente boa, ele é um cara que tem alguns amigos ali no bairro. Mas influência social, para poder modificar coisas, para poder entrar em locais assim mais sinistros, não tem, não tem. Por exemplo, imagina eu e o Luciano Huck em Brasília, diante de uma boate que custa R$ 500 para entrar. O Luciano Huck não vai nem pagar para entrar. Porque na hora que o promotor visualizar o Luciano Huck, vai falar, caraca, Luciano Huck, vai botar o Luciano Huck para dentro. Vai levar o Luciano Huck para o melhor camarote. Luciano Huck vai comer o que tiver de melhor ali, beber o que tiver de melhor, vai comer aquele camarão VG assim grandão, sei lá quantos reais o quilo, se bobear vai comer uma carne de não sei lá quantos reais também o quilo, vai tomar um uísque, pô, daqueles caríssimos de R$ 18.000, nesse nível, e não vai dar R$ 1. Mas por quê? Porque ele é o Luciano Huck. Ué, mas caraca, o Luciano Huck veio aqui, não pagou nem R$ 1, mas só porque é o Luciano Huck? Não. A boate se beneficia disso também. Vai tirar foto com o Luciano Huck, vai colocar nas redes sociais, aí as pessoas vão olhar e vão falar assim, caraca, até o Luciano Huck vai a essa boate.
Ah, essa boate é sinistra mesmo, é boa. Então eles acabam, né, uma mão lava a outra, eles acabam ganhando de outra forma. Agora, Sidoca aparece ali em frente à boate. Sidoca quer entrar. Pô, mas eu vou pagar 500? Tá maluco, pô. Com 500 eu faço um churrascaço. Churrascaço. Não o churrasco que o Luciano Huck faz na casa dele, né? Porque se bobear, ele compra uma carne que o quilo é mais de R$ 500. Eu não vou comprar essa carne, né? Eu vou me contentar com alcatrazinha, com contrafilé, ou então até uma carnezinha mais cara, quando tá na promoção ali para vencer, a gente até compra, mas não vou pagar 500 pratas. Eu já ouvi dizer, não cheguei nem perto dessa carne, eu já ouvi dizer que tem uma carne que custa R$ 1.000 o quilo. Você é louco, imagina, hein? Não, essa daí não faz parte do meu métier, mas faz parte do métier do Luciano Huck. E aí, caramba, eu vou pegar R$ 500 e vou jogar assim só para entrar, para respirar o ar que está lá dentro? Não, não vou fazer isso não, mas eu quero entrar. Aí o que eu vou fazer? Vou tentar me virar nos 30, vou usar o jeitinho brasileiro, vou ver se tem algum segurança ali que já foi meu aluno, vou tentar desenrolar a entrada. Ele até vai falar assim, cara, de graça não tem como. Pô, porque tem aqui o chefe da segurança, pelo menos um faz-me rir, tem que deixar, pelo menos 50 pratas, mas pô, de 500 para 50, pô, tá bom pra caramba, né? Então vamos lá, pá, R$ 50. E aí lá dentro, eu vou comer as paradas que o Luciano Huck comeu? Não, pô, se eu quiser beber alguma coisa, eu vou ter que gastar também. Então assim, indivíduo de pouca influência social. E o Luciano Huck com muita influência social. Agora, por que não exclusiva então? Por que é típica? Ora, porque o Luciano Huck também pode fazer o uso do jeitinho brasileiro. Ele, por exemplo, pode querer construir uma casa numa área de reserva ambiental. E aí, eu nunca iria conseguir construir uma casa lá. Mas o Luciano Huck vai construir uma mansão, vai arrumar um jeitinho de fazer uma grilagem de terras, vai conversar com algum deputado, com a Aécio da vida, vão arrumar um documento para legalizar, aí, não, mas tá errado, não sei o quê, não sei o que, vai virar uma parada na justiça, e no final das contas a casa dele vai continuar lá, e pronto, e acabou, e ninguém vai fazer nada. Se fosse o Sidoca botando a casa ali, vagabundo ia passar com o trator em cima, mas ele vai fazer o uso do jeitinho brasileiro. Outra forma de ele fazer esse uso, conta de luz da casa dele, caríssima, sei lá, R$ 50.000. Aí você vai falar, que isso, Sidney? Tá maluco? R$ 50.000? É, filho, na casa dele tudo é elétrico. Tem um negócio que fecha a parada da piscina, a capa elétrica, as cortinas são elétricas, tem sauna, tem não sei o que lá, não sei o que lá, tu bate a mão e a luz apaga e acende. É caro. Mas aí ele fala assim, pô, R$ 50.000, um monte de imposto, não quer pagar isso não. Aí ele bota um gato ali e passa a pagar, sei lá, R$ 5.000. Aí você vai falar, ainda tá caro demais, tá caro para nós. Réis mortais, para ele tá barato, pô, R$ 50.000 está na urina. E ele fez o uso, ele burlou o sistema também. Então, por isso que é típico, mas não exclusivo. É só você ver o tanto de falcatrua que tem aí no nosso país. Aí, continuando aqui, ó. Em nada se relaciona com um sentimento revolucionário, pois aqui não há o ânimo de se mudar o status quo. O que é o status quo? É o estado das coisas. Ele não quer mudar nada. O que ele busca? Ó, o que se busca é obter um rápido favor para si às escondidas e sem chamar a atenção. Por isso o jeitinho pode ser também definido como molejo, jogo de cintura, habilidade de se dar bem em uma situação apertada. Aí no seguinte parágrafo, ele vai falar, ó, sobre o homem cordial. Então, o primeiro bateu com aquilo que a gente pensava, tá? Agora vamos ver o segundo. Sérgio Buarque de Holanda, em O Homem Cordial, fala sobre o brasileiro e uma característica presente no seu modo de ser, a cordialidade. Porém, olha aí um adversativo, vai trazer uma oposição. Cordial, ao contrário do que muitas pessoas pensam, vem da palavra latina cor, cordis, que significa coração. Portanto, o homem cordial não é uma pessoa gentil, mas aquele que age movido pela emoção no lugar da razão. Não vê distinção entre o privado e o público, detesta formalidades, põe de lado a ética e a civilidade. Opa! Então, cordial não é o gentil, não. Cordial é o cara que age com o coração. Ele vai ser muito bom com os deles, né, com os amigos, mas ele pode ser muito ruim com quem ele não gosta, com o inimigo.
Então, aqui no segundo parágrafo já teve uma mudançazinha. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar no decorrer do texto, mas vamos ver no próximo parágrafo, no próximo bloco, tá? Então, ó, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Clique like.